Vamos lá, pessoal, vamos recomeçar. Eu introduzi em alguns slides aí uma revisão primeiro para eu entender melhor o que é oxidação, o que é redução e a pilha de reatividade, para entender a pilha do dânio. Então eu fiz questão de voltar e fazer algumas introduções no primeiro ano, e aí eu começo com a pilha do dânio, ok? Então vamos lá. Essa primeira parte eu tinha comentado, não é isso? Pilha e eletroquímica, eu estava aí é que começa agora. Repare bem, o que é uma reação de simples troca ou deslocamento? Repare que essa reação, o zinco, substância simples, entrou no lugar do hidrogênio e o hidrogênio foi deslocado. Por isso que a gente chama simples troca ou deslocamento. Agora, o que aconteceu? O zinco tem NOx zero. Por que tem NOx zero? Porque é substância simples. Toda substância simples tem NOx igual a zero. E passou a ser zinco 2+. Então, ele passou de 0 a 2 e ele sofreu oxidação. Logo, quem sofre oxidação é o agente oxidante. Já o hidrogênio é o mais, passou para 0. Sofreu redução. Quem sofre redução é o agente redutor. O agente redutor é o HCl. Ok? Tudo bem. Agora, por que aconteceu isso? É porque o zinco é mais reativo do que o hidrogênio. Senão não aconteceria essa reação. E digo mais, o zinco era metal, estava na fase sólida, ficou meio aquoso, então a massa do zinco diminuiu. A concentração do zinco 2+, aumentou. Já o hidrogênio estava aquoso, a concentração de íon H+ era alta, e ele virou hidrogênio gasoso. Não teve massa, mas virou gás. Então, o volume de hidrogênio aumentou e a concentração de hidrogênio diminuiu. Massa, quando a substância é sólida, como é volume, quando é gás, é volume. Ok? Então, sempre que oxida, a massa diminui, né? A massa diminui e quem reduz a massa, o volume aumenta, como eu tinha comentado. Agora, por que essa reação aconteceu? Vamos lá. Eu tenho uma outra reação, o bário com o óxido de prata. O bário entrou no lugar da prata e a prata saiu. Reação de simples troca ou deslocamento. Mas para isso acontecer como anterior, eu tenho que ter noção de fila de reatividades. Repare que os metais mais reativos são da família 1A. Césio, rubídio, potássio, sódio, lítio. Família 1A, basicamente, são os mais reativos. Depois, família 2A. Bário, estrôncio, cálcio, magnésio, berílio. Depois, o que eu chamo de metais como alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel. Depois, elementos da 4A, estânio e chumbo. Depois, o hidrogênio. Depois, o semimetal bismuto, aqui nesse caso, só o bismuto. Depois, o que eu chamo de chapa, que é cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Faltou o parádio aqui, mas são chamados metais nobres. Então, para reagir, a substância simples tem que ser mais reativa do que a outra. O bário é da 2A. O íon prata é metal nobre, então é fácil o bário entrar no lugar da prata. E a prata sai na forma reduzida. Difícil é o contrário. Então, se o bário é metal, ele tem massa. Se ele virou um íon, óxido de bário, é bário 2+, ele deixou de ser massa, passou a ser íon. Então, sua massa diminuiu porque ele sofreu oxidação. Já o íon prata, que era iônico, alta concentração do íon, diminui sua alta concentração porque ele se transforma em massa. A massa da prata aumenta porque ele reduziu. Bom, essa fila de reatividade, para chamadas reações de simples troca ou deslocamento, você tem aqui a outra detalhe da fila. O hidrogênio como referência e o chapa. Então você tem metais alcalinos e alcalinos terrosos, outros metais, hidrogênios, metais nobres, que eu chamo de chapa. É uma outra maneira de representar essa fila. Eu prefiro a que eu aprendi com o meu professor, que eu comento já. Aqui tem uma fila de deslocamento. Pela imagem, isso aqui foi tirado do livro do Ricardo Felter. Então você tem a mesma coisa, a fila de reatividade. Observe o detalhe. Zinco com HCl. Por que ocorre? Porque o zinco é metal comum e o H vem depois. Então o zinco entra no lugar do HCl e reage. Por que ferro com HCl ocorre? Porque o ferro é metal comum, vem antes do H. Então ele desloca o borbulhamento, indicando que é a produção de gás hidrogênio e a formação dos seus sais. Mas por que cobre com HCl não reage? Porque cobre é metal nobre. Cobre não desloca o H. Então essa reação não ocorre. Por que ouro com HCl também não ocorre? Porque ouro é o metal mais nobre de todos. Então essas duas reações não ocorrem. Ocorreram as duas primeiras, formando um gás bem nítido no laboratório, o borbulhamento do gás hidrogênio, que é um combustível, e a formação de um sal. Por sinal, esse gás hidrogênio, até comentei na aula passada, não sei se foi com vocês, né, a explosão que aconteceu lá no Líbano foi provocada pela formação do gás hidrogênio na decomposição do fertilizante, né, que é o nitrato de amônio. Ele se decompõe em nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Mas isso só numa temperatura elevada acima de 290 graus.
né? Abaixo não ia acontecer isso. Bom, então essa figa de reatividade é que norteia essa primeira ideia. Repare que as duas últimas equações não ocorreram, porque esse metal é um metal nobre e esse é um metal nobre. Tanto é verdade que no comércio, quando você diz que a peça é de ouro, a gente adiciona em cima da peça ácido muriático, que é o ácido clorídrico. Se não ocorrer, deve ser ouro. Porque se for ferro, ocorre. Vai ter borbulhamento, efervescência em cima da peça e a formação do cloreto de ferro, que é avermelhado. Vai manchar a peça. Marrom avermelhado. Ok? Bom. Ainda nessa revisão do primeiro ano, aí eu coloco essas condições, reação de deslocamento. As reações de deslocamento ocorrem quando o elemento que substitui o outro da substância simples é mais reativo. Foi o que eu comentei. Zinco é mais reativo que o hidrogênio. O hidrogênio é deslocado e o zinco entra no lugar dele. Por isso, a reação de simples troca ou deslocamento. O zinco é mais reativo do que o hidrogênio. E aí você tem essa figa de reatividade, a mesma apresentada, e eu sempre coloco assim, resumida, onde eu queria. 1A, 2A, metal comum, 4A, hidrogênio, semimetal e o chapa. Chapa é metal nobre, cobre, mercúrio, prata, parádio, platina e ouro. Repare que o cobre é metal nobre. Do cu em diante é nobre. Do cu ao ouro, nobre. Ok? E essa é a sequência de nobreza. O cobre é menos nobre que o mercúrio menos que a prata menos que o parádio menos que a platina menos que o ouro. Tudo bem? Então você tem uma figa de nobreza aí. Então vamos lá. Feito essas considerações, a gente volta para a pilha de Daniel. Repare que agora eu começo, vou reforçar mais uma vez. O zinco é metal, mas é metal comum. O sulfato de cobre é uma solução, é um íon, mas é feito por um íon nobre. Então, como o metal comum é mais forte, o zinco entra no lugar do cobre. Se o zinco entra no lugar do cobre, ele deixa de ser metal para virar íon. Então, ele sofreu oxidação. E se ele deixou de ser metal para virar íon, ele deixou de ser sólido. Então, a massa do zinco diminui. Ou seja, em pilha, quem diminui a massa é quem sofre oxidação. Há uma perda de massa. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se ele era metal e deixou de ser metal, é porque aumenta a concentração do íon zinco em solução. Simultaneamente, o íon cobre em solução, que dava a cor azul a esse sal, só abrindo parênteses, quem dá a cor azul não é o íon sulfato, que o vestibular do Enem já fez essa pergunta, não em relação à eletroquímica. Se a cor azul fosse responsável pelo íon sulfato, aqui continuava azul. Então, se deixou de ser azul, é porque é o cobre que confere a cor azul. Então, a cor azul da solução vai diminuindo, porque o cobre vai desaparecendo. Desaparecendo porque o cobre iônico é transformado em cobre metálico, numa reação de redução. Cobre 2+, ganhou 2 mols de elétron do zinco e virou cobre metálico de cor vermelha, avermelhado. Então, você tem uma oxidação do zinco, perda de massa, aumento de concentração, e uma redução do íon cobre, diminuição da concentração, aumento da massa do cobre metálico. E a solução, que era azul, intensa, vai ficando incolor. Essa é a equação que norteia a pilha de Daniel. Independente de ser pilha, essa é a equação. Aí ainda não é pilha porque não há uma diferença de potencial. Eu estou fazendo tudo no mesmo recipiente, então é só uma reação de simples troca ou deslocamento. Apenas isso. Mas eu já sei quem sofre oxidação, já sei quem sofre redução, já sei quem é o oxidante, quem é o redutor, já sei quem tem aumento de massa, quem tem diminuição de massa, já sei quem tem aumento de concentração, quem tem diminuição de concentração. E já sei como migram os elétrons do zinco para o cobre. Isso tudo eu sei pela ferramenta do primeiro ano. Tudo bem até aí? Quanta coisa do primeiro ano eu já sei só olhando essa equação. Sei que é uma reação de simples troca, porque o zinco entrou no lugar do cobre. Vou reforçar porque esse assunto o pessoal considera com certa dificuldade. É simples troca porque o zinco entrou no lugar do cobre. Sei que é deslocamento porque o cobre foi deslocado. O zinco entrou no lugar do cobre e o cobre foi deslocado. Bom,
Sei que é de oxidação porque o zinco é NOx 0 e agora o cobre está com NOx 0. Então houve a mudança de NOx do zinco e do cobre. O zinco de 0 passou para 2+. O cobre de 2+, passou para 0. Houve transferência de elétron de quem? Do zinco para o cobre. Quantos mols de elétron? 2 mols de elétron. Se o zinco era 0, passou para 2+, sofreu oxidação. O zinco sofre oxidação e a substância zinco é o agente redutor. O cobre 2+, passou para cobre metálico 0. Então o cobre 2+, sofreu redução. A espécie CuSO4 é o agente oxidante. Já sei que se o zinco é metal, ele é sólido. Se ele passou a ser iônico e virou solução, então a concentração do sólido zinco diminuiu. A massa de zinco diminuiu. Em compensação, não havia aqui íon zinco. Agora há. Então a concentração do íon zinco aumentou. Simultaneamente, a concentração do íon cobre, que era iônico, diminui, porque ele deixou de ser íon. Em compensação, a massa de cobre metálico aumenta. Como essa solução, eu estou passando a informação de vocês no laboratório, essa solução tem cor azul e essa incolor, a tendência é que esse processo ocorra com a perda da cor azul, indo para transparente. Uma diminuição na coloração azul provocada pelo sulfato de cobre. Então, essa é toda uma análise do primeiro ano. Agora vamos continuar com a parte da eletroquímica. Na parte de pilha, acumuladores e bateria. Então vamos lá. Ou na forma iônica, zinco 2+, 2 elétrons, cobre 2+. Os elétrons do zinco passaram para o cobre. O cobre ganhou o elétron, deixou de ser 2+, virou cobre metálico e o zinco passou a ser iônico. Aproveitando, essa representação é uma representação didática, né? Porque na Unicamp houve um probleminha com essas representações de elétron de forma diferenciada. Mas é só uma representação didática dos 2 mols de elétron. Daniel percebeu que esses elétrons poderiam ser transferidos do zinco para o íon cobre, reação de simples troca ou deslocamento, por um fio condutor externo, e esse movimento produziria uma corrente elétrica. Por quê? Porque Daniel fez a lâmina de zinco num recipiente, o cobre no outro recipiente, e a transferência por esse fio externo gerou a DDP, gerou energia, aí a pilha funciona, produzindo corrente elétrica. Mas se eu faço tudo no mesmo recipiente, não é uma pilha, é somente uma reação de oxidação. Esse é o grande lance diferenciador entre a pilha do Dani ou do Daniel e uma simples reação de oxidação. Para que ocorra a formação de uma pilha do Dani ou do Daniel, ou qualquer outra pilha, você tem que gerar uma diferença de potencial. Para isso, os constituintes dessa reação têm que estar em recipientes separados, ligados entre si por um fio condutor. E aí você consegue. Então vamos lá. Aí vem cá. Isso seria possível formando um esquema do tipo apresentativo a seguir. A lâmina de zinco numa solução de sulfato de zinco. A lâmina de cobre, que é avermelhada, numa solução de sulfato de cobre azul. O que é que vai acontecer? O zinco é mais reativo do que o cobre, então o zinco perde elétron para o cobre. Os elétrons saindo, o zinco fica iônico, aumenta a concentração de íon zinco. Simultaneamente, esse elétron vem por esse fio externo, se tiver um voltímetro, resiste à diferença de potencial, gerando energia, e o elétron chega nesse cobre. Esse cobre não quer elétron, porque ele já está reduzido, ele já é metal. Quem vai querer o elétron é o cobre da solução, o cobre iônico. O cobre iônico ganha esse elétron e vira cobre metálico, aumentando a massa de cobre e diminuindo a concentração de íon cobre. Correto? Depois eu comento da ponte salina. Primeiro eu estou comentando o processo. Repare bem, nesse eletrodo aqui, há uma perda de elétron. Se perde elétron, há uma oxidação. Então isso aqui vai ter um consumo, um desgaste, e vai ter um aumento da concentração de íon zinco. Se ele perde elétron é negativo, então isso aqui passa a ser o polo negativo da pilha. Se ele está sofrendo oxidação, quem sofre oxidação na pilha é o polo negativo. E aí o elétron migra por esse fio externo, chegando no cobre. Esse cobre não quer elétron, esse cobre iônico quer o elétron, vira cobre metálico, aumentando a massa de cobre. E aí sofreu redução.
E aí quem está ganhando o elétron é o polo positivo da pilha, é onde sofre a redução. Quem oxida é o polo negativo, quem reduz é o polo positivo. Agora tem um detalhe. Se aqui está ganhando zinco e 2+, está aumentando a concentração de cátions. A concentração de sulfato não foi alterada, então você vai ter menos sulfato e muito menos zinco. Para balancear esse princípio, a gente usa uma ponte salina, que é um sal, geralmente neutro, de pH neutro, KCl, o principal, onde esse sal vai liberar o seu ânion para cá, para colaborar com o sulfato na neutralização do equilíbrio das cargas do zinco que está vindo em excesso. Como o ânion está vindo para cá, isso aqui é o ânodo da pilha. Meu professor disse uma coisa mais simples. Ah, esse negócio de ânodo. Pronto, quem sofre a oxidação é o ânodo, é vogal com vogal. Quem sofre a oxidação é o ânodo, é o polo positivo, sempre. Quem sofre a redução é o cátodo, é o polo positivo. Por que a gente vai chamar de cátodo? Porque aqui vai faltar cátion, então os cátions vão repor a saída do cobre. Como o cátion está vindo nesse sentido, aqui é o cátodo da pilha. Aqui é o ânodo da pilha, aqui é o cátodo da pilha. Então, o ânodo da pilha é o polo negativo, é que sofre oxidação. O cátodo da pilha é o polo positivo, é o que sofre redução. Esses íons saem pela ponte salina, que é uma ponte feita de um sal neutro de pH 7. Sulfato de potássio, cloreto de potássio, um sal neutro, para não alterar o pH do meio. E aqui, se eu botar um voltímetro, né? Aqui, se eu voltar aqui que eu apertei. Aqui, se eu botar um voltímetro, gera corrente elétrica. Ok? Agora, se eu boto tudo no mesmo recipiente, é uma dioxidação, mas não gera corrente elétrica. Agora, observe um detalhe importante, né? E essa pilha vai parar de funcionar quando tiver o equilíbrio da reação, já que toda reação tende a um equilíbrio. Aí ela para de funcionar. Vou mostrar agora devagarzinho, ou no próximo slide, todo o funcionamento aqui. Repare, o zinco vai diminuir a sua massa, porque ele oxida. Então, aumenta a concentração do íon zinco. Quem oxida tem a perda de massa, aumento da concentração. O cobre iônico, não esse cobre que já está reduzido. O cobre da solução iônico reduz, vira cobre metálico, aumentando a sua massa. Então, a concentração de um cobre diminui. Quem sofre redução, aumento da massa, diminuição da concentração. Quem sofre oxidação, soltou elétron, então é o polo negativo da pilha. Quem sofre redução, ganhou elétron, é o polo positivo da pilha. Quem sofre oxidação está com excesso de íon positivo no meio. Para balancear esse excesso de íon positivo, que todo meio tem que ser eletricamente neutro, senão por desequilíbrio iônico, a pilha vai parar de funcionar, a gente bota a ponte salina. Então, para que serve a ponte salina? Para manter o equilíbrio iônico em solução. Como aqui tem um excesso de zinco 2+, que é cátion, eu vou soltar ânions para neutralizar esses cátions. Como o ânion vem nesse sentido, aqui é o ânodo da pilha. Aqui vai faltar cobre, vai faltar cátion. Então, o cátion da ponte vem repor a saída do cobre. Como os cátions estão vindo aqui, isso é o cátodo ou catodo da pilha. E esse fio externo vai gerar a energia. Segundo a física, por convenção didática da física, a energia, a corrente elétrica gerada no sentido inverso da migração dos elétrons. O elétron sempre migra de quem oxida para quem reduz. A corrente elétrica é gerada no sentido inverso. Aí é uma convenção da física que a gente vai respeitar, principalmente a prova do Enem, que a prova não é de química, nem física, nem biologia. Né? O que a física diz, você mantém na química. A corrente elétrica é gerada no sentido inverso da migração dos elétrons. E como migram os elétrons? De quem oxida para quem reduz. No próximo slide eu volto com esse mesmo, agora dando continuidade ao processo da pilha do dano. Só um minuto.